O sol do Arizona era um carrasco impiedoso em 1879, e a fazenda de Thaddeus Garrett era o seu cadafalso. A terra rachada implorava por uma chuva que nunca vinha, e o poço, antes um coração pulsante de vida, agora ofegava seus últimos suspiros lamacentos. Thaddeus sentia cada fissura da terra em seus próprios ossos, especialmente na perna que não era sua, uma prótese de madeira, lembrança amarga e constante da carnificina de Gettysburg. A guerra havia-lhe roubado a perna, mas a solidão do deserto estava roubando sua alma. Ele era um homem quebrado em uma terra quebrada, um fantasma assombrado por outros fantasmas. Naquela tarde escaldante, enquanto arrastava seu balde quase vazio, ele viu algo que seus olhos cansados mal puderam processar. Duas figuras, caídas perto da borda do poço, imóveis sob o sol inclemente. Eram mulheres Apache, mas diferentes de todas que já vira. Altas, quase gigantescas, com membros longos e uma presença que nem a fome e a exaustão conseguiam apagar por completo. Uma delas, com o rosto marcado por uma determinação feroz, mesmo na inconsciência, tinha o cabelo negro espalhado pela poeira. A outra, um pouco mais jovem, parecia ter desmaiado em meio a uma prece silenciosa. Thaddeus, com o coração de veterano que reconhecia o desespero à distância, aproximou-se com cautela. Ele lhes deu água, gota a gota, trazendo-as de volta de um abismo de escuridão. Seus nomes eram Nalnish e Desba, e seus olhos, ao se abrirem, continham a fúria e o medo de um animal encurralado. Eram guerreiras, não mulheres comuns, e estavam fugindo. Fugindo da reserva de San Carlos, um inferno disfarçado de lar, e fugindo de uma acusação de assassinato. O que Thaddeus Garrett não sabia era que, ao oferecer aquele gole de água, ele estava selando seu destino. Ele não estava apenas salvando duas mulheres, estava declarando guerra contra o capitão Augustus Morrison e todo o 7º Regimento de Cavalaria. Morrison, um homem cuja alma era tão estéril quanto a terra que ele patrulhava, estava caçando as irmãs com uma obsessão doentia. Ele as acusava de terem assassinado a sangue frio o filho de um importante agente do governo, um jovem chamado Sterling. Morrison pintava as irmãs como selvagens sedentas por sangue, monstros que precisavam ser erradicados. A verdade, no entanto, era uma serpente venenosa que se escondia sob a rocha da mentira. Uma verdade que faria o deserto inteiro tremer. Aquelas mulheres não eram assassinas, eram sobreviventes. E a decisão de Thaddeus de abrigá-las em seu celeiro decrépito iria desencadear um inferno que faria Gettysburg parecer um simples desentendimento. O fazendeiro de perna de pau estava prestes a descobrir que as piores batalhas não são travadas nos campos de guerra, mas no coração de um homem solitário. A injustiça da situação era um veneno que se espalhava rapidamente. Thaddeus ouviu a história das irmãs, contada em sussurros roucos no escuro de seu celeiro. Sterling, o filho do agente, não era um jovem inocente, mas um predador com olhos de coiote. Ele havia encurralado Nalnish perto do rio, sua boca cheirando a uísque e suas intenções eram as mais vis. Ele a queria, não como uma mulher, mas como um troféu, uma selvagem para domar. Quando Nalnish resistiu com a força de uma leoa, ele se tornou violento. Foi então que Desba, a irmã mais velha, apareceu. Ela não hesitou. A faca que carregava não era para a caça, mas para a proteção, e ela a usou para defender a honra de sua irmã. O que aconteceu depois foi um ato de sobrevivência, não de assassinato. Mas a palavra de duas mulheres Apache contra a de um agente do governo era como o pio de um pássaro contra o rugido de uma tempestade. O capitão Morrison não se importava com a verdade. Para ele, Nalnish e Desba eram apenas um degrau em sua escada de ambição. Capturá-las seria uma medalha em seu peito, uma promoção garantida. Sua crueldade não tinha limites. Ele chegou à fazenda de Thaddeus no dia seguinte, seus soldados formando um círculo ameaçador ao redor da modesta propriedade. Morrison era um homem alto, com um bigode impecável e olhos que pareciam pequenas lascas de gelo. Ele olhou para a perna de madeira de Thaddeus, com um desprezo mal disfarçado, como se a ferida do veterano fosse um sinal de fraqueza moral. Ele interrogou Thaddeus,
Suas perguntas eram como chicotadas. O fazendeiro, com o rosto impassível, negou ter visto qualquer fugitivo. Mentiu com a calma de um homem que já tinha visto a morte de perto e não se impressionava mais com tiranos de uniforme. Mas Morrison não se convenceu. Ele sentia o cheiro da mentira no ar seco. Ele e seus homens vasculharam a propriedade, chutando portas, revirando fenos, profanando o pequeno santuário de solidão que Tadeus havia construído. As irmãs, escondidas em um compartimento secreto sob o assoalho do celeiro, mal ousavam respirar. O som das botas pesadas acima delas era como o rufar de tambores da morte. O sofrimento delas era palpável. A fome roía seus estômagos. O medo gelava seus corações. E a escuridão do esconderijo era um lembrete constante de que eram prisioneiras. Tadeus assistia a tudo, a raiva crescendo em seu peito como uma maré de fogo. Ele tentou argumentar, apelar para o passado que compartilhavam como soldados, mas Morrison era surdo a qualquer apelo de honra. Ele via Tadeus não como um irmão de armas, mas como um obstáculo que ele estava mais do que disposto a remover. Os dias que se seguiram foram uma tortura lenta. Morrison estabeleceu um acampamento a uma curta distância da fazenda, transformando a vida de Tadeus em um cerco. Os soldados patrulhavam o perímetro dia e noite, impedindo Tadeus de ir à cidade em busca de suprimentos. O plano de Morrison era claro. Ele iria matá-los de fome. Ele iria espremer a vida daquela fazenda até que Tadeus não tivesse outra escolha a não ser entregar as mulheres. O sofrimento de Tadeus era imenso. Ele dividia suas parcas rações com as irmãs, muitas vezes passando fome para que elas pudessem comer um pouco mais. Sua perna de madeira doía incessantemente, um barômetro de sua ansiedade e de sua exaustão. Ele tentou enviar uma mensagem a um velho amigo em Tucson, um xerife que talvez pudesse intervir, mas o mensageiro foi interceptado pelos homens de Morrison e brutalmente espancado. A esperança era uma miragem no deserto. Desba e Naunish sentiam-se um fardo insuportável. Elas viam o sacrifício nos olhos de Tadeus. Viam suas bochechas ficarem mais encovadas a cada dia. Elas, guerreiras orgulhosas, haviam sido reduzidas a se esconder como ratos, dependendo da misericórdia de um homem que mal conheciam. Uma noite, Desba, incapaz de suportar mais, disse a Tadeus que elas iriam se entregar. Era melhor enfrentar a forca do que assistir à sua destruição. As lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto de Naunish, enquanto ela concordava. Mas Tadeus foi inflexível. Ele olhou para elas, a luz da lamparina lançando sombras profundas em seu rosto cansado, e disse que a rendição não era uma opção. Ele não havia sobrevivido a Gettysburg para se acovardar diante de um valentão como Morrison. Naquele momento, ele não era mais apenas um protetor. Ele era um irmão de batalha. Ele lhes contou sobre um segredo, uma lenda que os apaches sussurravam e que os brancos cobiçavam, o arsenal perdido de Jerônimo. Desba e Naunish se entreolharam. O pai delas havia sido um dos guerreiros de confiança de Jerônimo. Elas conheciam as histórias. Se ao menos soubessem a verdade completa que estava enterrada no passado de sua família. A crueldade de Morrison escalou para um novo nível de sadismo. Ele começou uma guerra psicológica. Ele ordenou que seus homens ateassem fogo a uma parte do pasto seco de Tadeus, não o suficiente para queimar a casa, mas o bastante para enviar uma mensagem de fumaça e cinzas. O fogo consumiu a pouca grama que restava para o único cavalo de Tadeus, um animal velho e leal. Tadeus observou as chamas, impotente, seu coração se contraindo de dor e raiva. Você consegue acreditar em tamanha crueldade? Um homem disposto a destruir o sustento de outro por puro capricho e ambição. Morrison observava de longe, um sorriso satisfeito em seu rosto. Ele queria quebrar o espírito de Tadeus, humilhá-lo, fazê-lo rastejar. O que Morrison não sabia era que cada ato de crueldade apenas fortalecia a determinação do veterano. A injustiça era o combustível que alimentava sua resistência. As noites eram as piores. O silêncio do deserto era quebrado pelos gritos zombeteiros dos soldados, que bebiam e cantavam canções obscenas, suas vozes invadindo a frágil paz da fazenda. Para Naunish, cada risada masculina era uma facada, um eco do ataque de Sterling. Ela mal dormia, atormentada por pesadelos. Desba ficava acordada,
vigiando a irmã. Sua expressão era uma máscara de granito, mas por dentro, seu espírito se esfarelava. Elas estavam presas em uma armadilha, e as paredes pareciam se fechar a cada dia. Tadeus via o desespero delas e sentia seu próprio fracasso. Ele era um soldado treinado para lutar, mas como se luta contra um inimigo que controla a água, a comida e a lei? Ele tentou uma última vez. Saiu sob uma bandeira branca improvisada, um pano velho amarrado a uma vassoura, e caminhou em direção ao acampamento de Morrison. Ele ofereceu um acordo. Ele guiaria a patrulha de Morrison por um território perigoso, em troca da passagem segura para as irmãs até o México. Morrison riu na sua cara. Ele o chamou de traidor de sua raça, um homem patético defendendo assassinas. A humilhação foi pública e brutal. Os soldados riram junto com seu capitão, e Tadeus voltou para sua casa com o peso da derrota em seus ombros. A esperança estava morta, ou assim parecia, mas o destino tinha uma surpresa reservada. A semente da verdade estava prestes a brotar no solo mais improvável. A mudança começou sutilmente, como o vento que desloca um único grão de areia. O sargento Elias Vance, o segundo em comando de Morrison, era um homem mais velho, um soldado de carreira que vira mais batalhas do que gostaria de admitir. Ele observava seu capitão, e a obsessão de Morrison começava a incomodá-lo. Não era mais sobre justiça, era pessoal. Vance via como Morrison saboreava o sofrimento de Tadeus. Ele ouviu os rumores entre os homens. Alguns deles questionavam por que um regimento inteiro estava acampado por semanas para caçar 2 mulheres, enquanto grupos de bandidos perigosos agiam livremente mais ao sul. A história oficial sobre a morte de Sterling começava a apresentar rachaduras. Vance conhecia a reputação do rapaz na cidade. Ele era um bêbado arrogante que se considerava acima da lei. A imagem de um mártir inocente simplesmente não se encaixava. A primeira pista concreta surgiu de uma fonte inesperada. Um velho comerciante apache, conhecido como Nuvem Cinzenta, que às vezes fazia negócios com Tadeus, conseguiu se esgueirar pelo cerco durante uma noite sem lua. Ele trouxe um pequeno saco de milho e carne seca, um gesto de solidariedade. Enquanto estava escondido no celeiro, ele conversou com as irmãs em sua própria língua. Ele lhes contou que o pai de Sterling, o agente governamental Caldwell, era um homem notoriamente corrupto. Ele roubava as rações destinadas à reserva de San Carlos, vendendo-as no mercado negro e deixando o povo apache passar fome. Essa revelação mudou tudo. A acusação de assassinato não era apenas sobre vingança pela morte do filho. Era sobre silenciar 2 mulheres que talvez soubessem demais sobre os crimes do pai. Se ao menos Morrison soubesse a verdade que ele estava, sem saber, ajudando a encobrir. Enquanto isso, Tadeus, em sua busca desesperada por uma solução, decidiu fazer algo arriscado. Ele sabia que precisava de uma prova, algo tangível que pudesse expor a mentira. Ele se lembrou das histórias que Nalnish havia contado sobre o dia do ataque. Sterling havia se gabado de um medalhão de prata que seu pai lhe dera, um objeto que ele nunca tirava. Durante a luta, o medalhão se arrebentou. Talvez ainda estivesse lá, perto do rio. Sob o manto da escuridão mais profunda, Tadeus saiu da fazenda, movendo-se com a furtividade de um predador, sua perna de madeira abafada com trapos. Ele rastejou por ravinas e se escondeu atrás de cactos, evitando as patrulhas. Foi uma jornada angustiante. Cada ruído era uma ameaça, cada sombra um inimigo. Ele encontrou o local que Nalnish descreveu. Vasculhou a areia com as mãos trêmulas, a luz da lua seu único guia. E então, ele o encontrou. Meio enterrado na lama seca, o medalhão de prata brilhava. Mas não era apenas um medalhão. Era um relicário. Com dedos trêmulos, Tadeus o abriu. Dentro, não havia o retrato de uma mãe ou de uma amada, mas sim uma pequena mecha de cabelo escuro e um pedaço de papel dobrado. Nele estava escrito um nome: Ayasha. Tadeus não reconheceu o nome, mas Desba sim. Quando ele voltou, exausto, mas vitorioso, e mostrou o medalhão, o rosto de Desba ficou pálido. Ayasha era uma jovem apache que havia desaparecido da reserva alguns meses antes. Todos pensavam que ela havia fugido, mas os rumores diziam que Sterling Caldwell a assediava constantemente. A mecha de cabelo,
O nome no papel. A verdade era horrível e inegável. Sterling não era apenas um agressor. Ele era um colecionador de troféus, um predador em série. A morte dele não foi a primeira tragédia que ele causou. Foi apenas a última. A ironia era brutal. Morrison estava caçando as vítimas enquanto o verdadeiro monstro era celebrado como um mártir. Thaddeus agora tinha a prova de que precisava, mas como usá-la? Ele era um homem contra um regimento. O ponto de virada quase veio da maneira mais desastrosa. Um jovem soldado, ansioso para impressionar Morrison, decidiu fazer uma busca extra por conta própria. Ele entrou no celeiro no meio da tarde, quando todos pensavam que era seguro. Ele pisou em uma tábua solta, a mesma que cobria o esconderijo. O barulho foi alto. O coração de Thaddeus parou. Lá embaixo, Naunish sufocou um grito. O soldado, intrigado, começou a forçar a tábua. Foi um momento de puro terror. A verdade estava a centímetros de ser descoberta da pior maneira possível. Mas então, Elias Vance apareceu na porta do celeiro. Com uma calma autoritária, ele repreendeu o soldado por agir sem ordens e o mandou de volta para seu posto. Vance olhou para Thaddeus por um longo momento, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa. Ele sabia. Ele não sabia exatamente o que, mas sabia que Thaddeus estava escondendo algo, e por alguma razão, decidiu não forçar a questão. A verdade quase havia se revelado, mas o destino interveio, guardando-a para um palco maior e mais dramático. Thaddeus, Naunish e Desba agora sabiam que não estavam completamente sozinhos. Havia uma rachadura na armadura de Morrison. A verdade estava emergindo, lenta e dolorosamente, como uma flor do deserto nascendo da rocha. Eles também sabiam que o tempo estava se esgotando. Morrison, sentindo sua autoridade ser questionada por seus próprios homens, estava se tornando mais volátil e perigoso. Ele não iria simplesmente desistir e ir embora. Ele precisava de uma vitória, a qualquer custo. A calmaria que se seguiu à partida de Vance do celeiro era apenas o silêncio antes da tempestade. E todos eles podiam sentir os ventos da mudança começando a soprar. A revelação chocante estava se aproximando, e quando ela chegasse, varreria tudo em seu caminho, deixando apenas a verdade nua e crua para trás. A paciência de Morrison finalmente se esgotou. A humilhação de ser desafiado por um fazendeiro aleijado e a crescente dissidência em suas fileiras o levaram a um ponto de ruptura. Ele decidiu que, se não podia quebrar Thaddeus pela fome, o quebraria pelo fogo. Ao amanhecer, ele reuniu todos os seus homens e marchou em direção à casa da fazenda, com tochas acesas em suas mãos. Não era mais uma busca, era uma execução. Ele deu a Thaddeus um ultimato final: entregar as fugitivas em 5 minutos, ou assistir a tudo o que ele tinha virar cinzas. Os soldados formaram um círculo apertado, suas faces iluminadas pela luz sinistra das tochas. Era um espetáculo de intimidação pura, desenhado para aterrorizar e esmagar qualquer resquício de resistência. Você consegue imaginar a dor deste homem? Ver o lar que ele construiu com as próprias mãos prestes a ser consumido pelo ódio. Thaddeus saiu para a varanda, sua figura solitária contra um exército, sua perna de madeira fincada firmemente no chão. Ele olhou para Morrison, não com medo, mas com um desprezo gelado. Ele não disse uma palavra. O silêncio era sua resposta, um ato de desafio que enfureceu Morrison ainda mais. "Queimem!" ele gritou, sua voz rachando de raiva. Os soldados hesitaram por um instante, olhando para o sargento Vance, que permanecia imóvel, seu rosto uma máscara de conflito. Mas antes que a primeira tocha pudesse ser lançada, a porta do celeiro se abriu com um rangido. Naunish e Desba emergiram, não como vítimas assustadas, mas como a personificação da fúria justa. Elas caminharam lentamente para o centro do pátio, altas e imponentes, seus olhos fixos em Morrison. A aparição delas foi tão inesperada, tão poderosa, que um silêncio chocado caiu sobre os soldados. Foi Desba quem falou. Sua voz, clara e forte, cortou o ar tenso. Ela não falou em inglês, mas na língua Apache, e então repetiu em um inglês perfeito para que todos entendessem. Ela não implorou por misericórdia.
Ela fez uma acusação. Ela contou a história do ataque de Sterling, descrevendo cada detalhe sórdido, cada palavra vil que ele cuspiu em sua irmã. Ela falou da luta, da faca, do medo se transformando em fúria para proteger a única família que lhe restava. A honestidade crua em sua voz era inconfundível. Os soldados, que esperavam ver selvagens encolhidas, viram apenas uma mulher defendendo sua honra. A narrativa de Morrison começava a se desintegrar diante de seus olhos. Morrison tentou interrompê-la, chamando-a de mentirosa, mas sua voz soava vazia, desesperada. Foi então que Thaddeus deu o golpe final. Ele avançou mancando e, em um gesto dramático, jogou o medalhão de prata aos pés de Morrison. "Pergunte ao pai dele sobre a Yasha", Thaddeus gritou. "Pergunte o que seu precioso mártir fazia com as jovens da reserva." Sargento Vance pegou o medalhão. Ele o abriu. Ele viu a mecha de cabelo e o nome. Naquele momento, tudo mudou. Os murmúrios se espalharam entre os soldados. Eles conheciam o nome de Ayasha. Eles sabiam do seu desaparecimento. A mentira de Morrison, tão cuidadosamente construída, explodiu em uma chuva de vergonha. A reação física de Morrison foi um espetáculo de se ver. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o com uma palidez cadavérica. Seus olhos, antes tão frios e cheios de autoridade, agora se arregalavam em pânico. Ele olhou de Thaddeus para as irmãs e depois para os rostos de seus próprios homens, onde não viu mais lealdade, mas sim desprezo e acusação. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora. Sua mão, que estava apoiada no cabo de sua pistola, começou a tremer incontrolavelmente. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O homem que se via como um leão, de repente percebeu que era apenas um rato encurralado. O caçador havia se tornado a caça. A inversão de papéis foi instantânea e brutal, mas a revelação chocante não havia terminado. Desba, sentindo a mudança de poder, jogou sua última carta. Ela olhou diretamente para Vance e disse que elas sabiam de algo que o governo queria mais do que a cabeça delas. Elas sabiam a localização do arsenal de Jerônimo. A menção do arsenal perdido, um tesouro de rifles e munição que poderia mudar o equilíbrio de poder em todo o território, eletrizou o ar. Era a única coisa que poderia garantir não apenas a liberdade delas, mas também a desgraça de seus inimigos. Thaddeus confirmou. Ele ofereceu a informação, mas não a Morrison. Ele a ofereceria ao comando do exército, juntamente com o medalhão e o testemunho de todos os presentes sobre o comportamento criminoso de Morrison e do agente Caldwell. A armadilha estava completa. Morrison não estava apenas derrotado, ele estava aniquilado. O narrador, como um juiz moral, não pôde deixar de se alegrar. A teia de mentiras havia se rompido, e a verdade, finalmente, brilhava mais forte que o sol do Arizona. A justiça, quando chega, pode ser tão devastadora quanto a injustiça que a precede. Para o capitão Augustus Morrison, ela chegou como um furacão. No momento em que Sargento Vance olhou para ele, não mais como um subordinado, mas como um juiz, Morrison soube que seu mundo havia acabado. Vance, com uma autoridade que vinha da decência e não do posto, deu a ordem que selou o destino de Morrison. "Prendam-no", ele disse, sua voz ressoando com o peso da traição descoberta. 2 soldados, que momentos antes temiam Morrison, avançaram e o desarmaram. Eles arrancaram as insígnias de seu uniforme com um rasgo satisfatório de tecido e linha. A humilhação foi total e pública. O homem que se deleitava em humilhar os outros agora era o centro de um espetáculo de desgraça. Logo, ele pagaria caro por sua crueldade. A notícia viajou rápido. Um mensageiro enviado por Vance chegou a Fort Bowie antes do anoitecer. Um general, alertado sobre a corrupção do agente Caldwell e a conduta de Morrison, chegou pessoalmente no dia seguinte com uma escolta. A fazenda de Thaddeus Garrett, antes um local de cerco, tornou-se um tribunal a céu aberto. O agente Caldwell foi convocado, ainda arrogante, acreditando que sua posição o protegeria. Mas quando confrontado com o medalhão e com o testemunho das irmãs, sua fachada de retidão desmoronou. Ele confessou não apenas ter encoberto os crimes do filho, mas também seus próprios roubos de rações da reserva. A ganância sempre carrega sua própria punição.
Caldwell foi preso no local, seus apelos por clemência ignorados. Ele perdeu seu posto, sua riqueza e sua liberdade. O destino de Morrison foi igualmente severo. Ele enfrentou uma corte marcial. O homem que sonhava com glória e promoções foi expulso do exército com desonra. Perdeu sua patente, sua pensão, tudo pelo que havia trabalhado. Mas a vida ainda não havia terminado com ele. As famílias de outras vítimas de Sterling, encorajadas pela coragem de Nalnish e Desba, apresentaram queixas. Morrison foi implicado como cúmplice por ter obstruído a justiça e aterrorizado testemunhas. Ele acabou em uma prisão federal, condenado a trabalhos forçados, trocando seu uniforme impecável por trapos de prisioneiro. A ironia era brutal. O homem que queria prender inocentes agora estava atrás das grades. O karma nunca se esquece. Para Thaddeus, Nalnish e Desba, a justiça trouxe uma vindicação gloriosa. O general, um homem de honra, ouviu a proposta delas. Em troca da localização do arsenal de Jerônimo, que foi recuperado e impediu que caísse em mãos erradas, Nalnish e Desba receberam um perdão total e oficial. Mais do que isso, a investigação sobre a corrupção de Caldwell levou a uma reforma na administração da reserva de San Carlos. Novas lideranças foram instaladas, e as rações roubadas foram restituídas. A coragem das irmãs não apenas salvou a elas mesmas, mas também trouxe alívio para seu povo. Elas, que eram caçadas como animais, agora eram celebradas como heroínas. Elas transformaram seu sofrimento em poder. A fazenda de Thaddeus tornou-se um símbolo de resistência. Os soldados que testemunharam a verdade se certificaram de que a história fosse contada corretamente. Thaddeus não era mais visto como um recluso estranho, mas como um homem de princípios inabaláveis. A comunidade, antes desconfiada, agora o olhava com respeito. Ele, que havia perdido a fé na humanidade nos campos de batalha, a encontrou novamente na coragem de duas mulheres Apache. O governo, como forma de reparação, concedeu a Thaddeus direitos de água de um riacho próximo, e sua terra, antes moribunda, começou a florescer. A vida faria com que ele fosse recompensado por cada momento de sacrifício. Os vilões secundários também não escaparam. Os soldados que foram mais cruéis com Thaddeus, que riram de sua desgraça e participaram ativamente do cerco sádico, foram disciplinados por Vance. Alguns foram rebaixados, outros transferidos para postos remotos e indesejáveis. A justiça se espalhou como ondas em um lago, tocando todos que escolheram o lado da crueldade. A punição foi completa, satisfatória e serviu como um lembrete poderoso. Aqueles que semeiam o mal colhem a destruição. O deserto do Arizona, que testemunhou tanto sofrimento, agora testemunhava o triunfo da honra sobre a tirania. A justiça não apenas foi feita, ela foi saboreada. Cada momento da queda dos agressores, um bálsamo para as feridas das vítimas. 2 anos depois, a fazenda de Thaddeus Garrett era irreconhecível. Onde antes havia poeira e desespero, agora havia fileiras de milho verde e um pomar próspero. O poço, aprofundado e alimentado pelo novo acesso à água, transbordava de vida. A casa, antes um abrigo sombrio, agora tinha cortinas nas janelas e o som ocasional de risadas flutuando pela porta. Thaddeus não morava mais sozinho. Nalnish e Desba haviam escolhido ficar. Elas não eram suas esposas nem suas servas, mas suas parceiras, uma família forjada no fogo da adversidade. Desba, com sua força e sabedoria, administrava a fazenda com uma eficiência que envergonharia qualquer fazendeiro branco. Nalnish, cujo espírito havia sido ferido, encontrou cura no trabalho com a terra e com os cavalos, que agora corriam saudáveis nos pastos verdejantes. A perna de madeira de Thaddeus ainda doía nos dias frios, mas seu coração não doía mais de solidão. Eles se tornaram uma lenda local, o veterano de uma perna só e as gigantes Apache que enfrentaram o exército e venceram. Eles usaram sua nova prosperidade para ajudar os outros. Parte de sua colheita era sempre enviada para o povo da reserva de San Carlos, um lembrete de que a liberdade deles estava ligada à de seu povo. Eles se tornaram um farol de esperança, provando que a união entre diferentes culturas poderia criar algo mais forte e resiliente do que o ódio que tentava separá-los. O antigo sofredor, Thaddeus,
Agora era um provedor, um patriarca de uma família incomum, mas inquebrável. Quanto a Augustus Morrison, seu fim foi tão sombrio quanto sua alma. Ele morreu na prisão de Yuma, não com um estrondo, mas com um gemido. Uma febre o consumiu, e ele passou seus últimos dias delirando, gritando ordens para soldados fantasmas em uma cela suja. Ninguém chorou por ele. Seu nome foi apagado dos registros do exército, uma nota de rodapé vergonhosa na história do regimento. Sua arrogância o levou de um posto de poder a uma sepultura anônima no pátio da prisão. Sua queda foi permanente e absoluta, uma lição gravada em pedra para todos que o conheceram. Esta história nos lembra que a verdadeira força não está no uniforme que se veste ou na autoridade que se ostenta, mas na coragem de defender o que é certo, mesmo quando se está em menor número. Ela nos ensina que a honra não é uma questão de raça ou origem, mas de caráter. Tadeus, Naunish e Desba eram de mundos diferentes, mas estavam unidos por um código de lealdade e decência que seus inimigos jamais poderiam compreender. O sofrimento deles foi imenso, mas a vindicação foi ainda maior. O que seria do mundo se não houvesse pessoas dispostas a arriscar tudo pela justiça? Que esta seja uma advertência para todos que usam o poder para oprimir os fracos. Nunca subestime a resiliência daqueles que você despreza. A verdade, por mais que seja enterrada, sempre encontra um caminho para a luz. E o karma nunca se esquece. Ele pode demorar, pode viajar pelas paisagens áridas do tempo, mas no final, ele sempre chega para cobrar sua dívida. Cuidado com a maneira como você trata os outros, pois o destino que você impõe a eles pode um dia se tornar o seu próprio.